tal que isso aqui é 1, qualquer que seja y natural. Existe x em que? Onde é que estaria o parênteses nessa frase? Se o significado é esse, ó, dado y natural, existe x em que, tal que 3x mais 2y igual a 1. É porque se o significado é esse aqui, onde está o parênteses? Hã? Onde é que está o parênteses? O parênteses está aqui, ó. Vou colocar o parênteses de preto. Esse é o significado. Existe x em que, tal que isso acontece, qualquer que seja o y natural. Ou seja, dado y natural, existe x em que, tal que isso aqui é 1. Isso é verdade ou é falso? Verdadeiro ou é falso? Hã? Dado y natural, existe x em que, tal que 3x mais 2y é 1. Isso é falso ou é verdadeiro? Isso é falso ou é verdadeiro? Você. Olha a frase. Interpretação. Olhe para cá. Dado y natural, existe x em que, tal que 3x mais 2y é 1? Dado y natural, existe x em que, tal que... Vamos pegar. Pegue o y natural. Pegue o y, um número natural. Aí eu quero que 3x mais 2y seja 1. Quanto é que 3x mais 2y é 1? Se somente se 3x é o quê? 1 menos 2y. Que é se somente se o quê? X é igual a quê? A 1 menos 2y sobre 3. Se o y é um número natural, esse número aqui é o quê? Racional. Porque é a razão de 2 inteiros. O y sendo natural, dado y natural, esse número aqui é racional. E se eu fizer x igual a ele, eu vou ter essa igualdade. Então, essa proposição é verdadeira. Mas para você saber que é verdadeira, o problema é que você não está sabendo o que significa isso aqui. É questão de interpretação de texto. Isso aqui está dizendo que, dado y natural, quer dizer, se eu der um y, número natural, para esse número natural y, existe um número x racional, tal que essa igualdade é verdadeira. É essa afirmação. Agora, essa afirmação é verdadeira? É, porque se eu pegar y natural, tomando x igual a esse aqui, esse é um número racional e essa igualdade ocorre. Ou seja, para todo y natural, de fato, existe um número racional x, basta tomar isso aqui, e só é ele, tal que essa igualdade ocorre. Então, essa proposição ela é verdadeira. Então, está estabelecido o valor dessa proposição. Agora eu quero outra coisa. Se você entende o significado, você é capaz de dizer que ela é verdadeira, mas eu quero que você a negue. Quem é a negação desta proposição? Vamos lá. Hã? Como é que é a negação dessa proposição? Hã? Hã? Olha o esquema. Ela já aparece aqui, ó. Ela já aparece aqui. Dado y em B, existe x em A, tal que P de xy. Qual é a negação disso? Qual é? Menos P de xy. Não, menos não. Obrigado pela correção. Menos não, que menos? Não Pxy, qualquer que seja x em A, para algum y em B. Ou de outra forma, existe y em B, tal que isso aqui, qualquer que seja x em A. Então, a negação desta proposição, você começa com o quê? Negação. Existe, vira o quê? Qualquer que seja. E o qualquer que seja, vira o quê? Para algum.
Então, como é que fica a negação dessa proposição? Qual é? Me diga. 3x mais 2y é o quê? Diferente de 1. Qualquer que seja. Qualquer que seja. O quê, hein? X racional para algum y natural. Y natural. Ou escrito de outra forma, existe y natural, existe y natural, tal que existe y natural, tal que o que? Tal que 3x mais 2y é diferente de 1, qualquer que seja o que? X pertencente aqui. Mas aí, quando eu escrevo dessa forma, eu tenho que dizer qual é a precedência. Qual é? Onde é que eu tenho que colocar o parênteses para isso fazer sentido? Muito bem. 3x mais 2y é diferente de 1, qualquer que seja x em que. Ou seja, existe y natural, tal que isso aqui acontece. Quando eu coloco dessa forma, tá? Por quê? Porque o parênteses podia estar aqui, ó. O parênteses, olha aqui, ó. Se eu colocar o parênteses aqui, é outra coisa. É outro significado. Existe y natural, tal que isso aqui é diferente de 1, qualquer que seja x pertencente aqui. E não é isso que eu quero. O que eu quero é isso, ó. Eu quero é isso aqui. Aí é a questão da língua portuguesa. Aí entra a língua portuguesa e você não consegue aprender matemática dissociado da língua portuguesa. Como um americano não consegue aprender matemática dissociado da língua inglesa. A não ser que ele está aqui no Brasil, desaprendeu inglês, mas ele tem que saber o português. Tá certo? Vocês estão entendendo? Então vocês têm que aprender a negar esse tipo de coisa. E aí, mais detalhes nas notas de aula. Nota de aula eu trago muito mais casos e vocês verão aqui. Entendido? Quando você escreve dessa forma, aí você tem que colocar o parênteses para dizer qual é a precedência na construção, usando o quantificador existencial e o quantificador universal. Espero que vocês tenham entendido esse exemplo. E se você tiver em dúvida, você tem que vir para o esquema. Ó. O esquema é o seguinte, olhe para cá, negue isso. Se você tiver em dúvida de negar a frase, então negue isso. Porque se você olhar para cá, você sabe negar mais fácil. Aí depois deu enunciado, com as devidas substituições. Entendeu? E se você não quiser usar o parênteses, você tem que reconstruir gramaticalmente o enunciado da proposição. Certo? Agora vamos voltar aos conjuntos, voltemos aos conjuntos numéricos. Tá? Isso é importante para você aprender a fazer demonstração, para você aprender como é que se demonstra as coisas. Mas antes de partir para as demonstrações de fato, eu vou parar um pouco isso aqui. Com isso aí eu encerro o que seria uma revisão de lógica, mas garanto que para muitos não é, tá? Quem já viu lógica no ensino médio? Você já viu, né? No ensino médio, né? É lá do ensino médio, mas muitos não abordam. Muitas salas de aulas de ensino médio isso não é abordado. Então, o que seria uma revisão passa a ser aqui uma introdução. Agora, aconselho que vocês peguem as notas, tá certo? E estudem. Quanto tempo aí? 9. Ó, porque, pessoal, é o seguinte, ó.
O cálculo não tem segredo, não. É você estudar, tá? É você estudar. Descobriram recentemente que você tem que estudar para aprender, tá? Descobrir, tá certo? Você tem que estudar para aprender, tá? E estudar é uma coisa que envolve disciplina, tá? E disciplina, eu começo a dizer o que não é. Disciplina não tem nada a ver com disposição, tá certo? Motivação, vontade de estudar. Não, não. Disciplina é você todo dia acordar e estudar, estando com vontade ou não, estando com disposição ou não, estando motivado ou não. Isso é que é disciplina, tá? E a disciplina pressupõe um objetivo. Disciplina é consistência, é regularidade, é tenacidade. É você estudar todo dia, estando com vontade ou não. E eu tenho uma técnica que funciona para você estudar, estando com vontade, com disposição, com coragem ou não. É você plantar. Plantar. Como é que você faz? Você tem que estudar, por exemplo, cálculo. Aí você pega uma mesa, bota o livro de cálculo em cima dessa mesa, tá? Abre o livro, desculpa, a técnica funciona, é assim. Você abre o livro em cima da mesa, bota o livro lá, tá certo? E você, por exemplo, se o livro está em PDF, bota um computador, aí abre o livro, mas não é para botar o computador, é para estudar. Aí você vai. Aí você pega uma cadeira, tá? Aí você encosta assim na mesa e você planta. Planta a bunda na cadeira, tá certo? E não se levanta. Bota água lá e fica estudando. Já tem que ser uma hora que você está com gosto para estudar. Só levanta para repor a água, ou então fazer as necessidades fisiológicas, ou então se alimentar com as principais refeições. Tá bom? Isso funciona. Gente, descobriram há pouco tempo que quando você lê, você aprende. Outra coisa que descobriram há pouco tempo, quando você resolve exercício, você aprende. E outra coisa, se você está com computador para estudar no PDF, no máximo navegue, não fique boiando. Porque a maioria das pessoas não navega na internet. Quem navega tem um objetivo, tem um norte. A maioria das pessoas, infelizmente, boia, tá? E você não é para boiar, você é para navegar. É o objetivo. Diga. Nesse negócio aí que você falou de exercícios, os grupos que aprendem de idiomas com melhor eficiência, né, seria o exército americano, né? Igual você mesmo falou isso aí. Eles têm que ficar fluência dentro de 3 meses, isso aí depende da dificuldade do idioma. Aí eles são obrigados a ouvir todo dia, tá? Mas na prova, eles vão tirar no mínimo 88%. Pois é. Aí você tem que fazer isso, pessoal. Você tem que estudar todo dia, todas as disciplinas, porque senão você vai falhar. Tem que estudar com regularidade, tenacidade, tá? Regularidade, tenacidade, entendeu? Tá? E aí, eu garanto para vocês, tá certo? Você vai melhorar, se você estudar com regularidade, você vai melhorar, você vai aprender, a sua autoestima, quando você começar a tirar nota boa nas provas, a sua autoestima também vai melhorar, tá? Isso funciona muito bem, tá? O efeito colateral é que você vai virar um CDD. CDD. Não, porque CDF é de ferro. E de ferro enferruja quando você lava, tá certo? Derrete, se esquenta, você vai virar de diamante, tá? Que é duro, brilhoso, valioso, tá bom? Então, vai estudar, porque não tem outro segredo, cara, é estudar. É pegar isso aqui e estudar. Se você não estudar, você vai falhar. E outra coisa,
não acumula em matéria. Se você acumular, você vai ter problema, entendeu? Então eu tô dando a receita. Você segue se quiser, tá?